Olá, meu nome é Miguel, eu sou do Centro de Educação Alameda e nós vamos iniciar nessa semana o Pedra Angular, uma série de reflexões acerca de temas cotidianos, temas que despertam em nós algumas perguntas, questionamentos que muitas vezes não sabemos a resposta ou temos dificuldade em entendê-los. Muito bem, o Pedra Angular tem como objetivo trazer à luz da Bíblia respostas sobre alguns questionamentos que nos fazemos. E nessa semana, o primeiro tema que vamos falar é a morte. O que você sabe sobre a morte? Eu quero tratar com você, nessa semana, pelo viés da Bíblia, por um olhar cristão, questões, respostas acerca da morte. Muito bem, são muitos os questionamentos, são muitas as confusões e enganos que fazemos quando tratamos acerca da morte. Esse tema ele traz a muitas pessoas pavor, medo, inquietação, mas nós vamos entender que a Bíblia ela nos traz resposta para todos esses questionamentos. Certamente você já fez ou ouviu muitas perguntas acerca da morte. Eu vou aqui falar algumas delas e eu gostaria que você refletisse comigo sobre isso. Algumas perguntas que ouvimos, por exemplo, existe vida após morte? Ou, para onde vamos quando morremos? Quando a minha respiração cessar e os meus olhos fecharem, onde eu acordarei? Será que eu vou reencarnar? Será que vou virar um anjo? Quantos questionamentos você já ouviu e já se fez, mas ainda não encontrou resposta? São muitas esses questionamentos, mas a Bíblia ela é perfeita e ela não nos deixa sem resposta. A Bíblia nos ensina que a morte ela é uma consequência drástica do pecado. Lá em Gênesis 2, no versículo 17, Deus deixa muito claro que quando Adão pecou, a morte se tornou uma realidade para ele. Caso ele desobedecesse, e isso aconteceu, a morte entraria na vida da humanidade. A morte ela é basicamente uma separação. Ela entrou no mundo e a recebemos como herança de Adão. E assim, através de Adão, o pecado e a morte se tornaram uma realidade para nós. Mas quando falamos em morte, precisamos entender que essa separação ela pode ser analisada de diferentes aspectos. Nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e a morte eterna. E a Bíblia ela vai lançar luz a respeito de cada um desses aspectos da morte, seja a morte física, seja a morte espiritual ou morte eterna. A primeira morte que vamos falar é a morte física, é o cessar da nossa respiração, é a interrupção dos nossos batimentos cardíacos. E ela é real para mim e para você. Todos nós passaremos por ela, não há como escapar. A não ser que Jesus volte antes, todos nós passaremos pela morte física. Seja você justo, piedoso, orgulhoso, seja você uma pessoa boa ou não, todos nós passaremos por ela. Ela é uma realidade. Como eu disse anteriormente, a morte entrou por Adão e afetou toda a humanidade. A segunda morte que eu quero falar com vocês é a respeito da morte espiritual. A morte espiritual é a separação do nosso espírito de Deus. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. A Bíblia nos ensina que todos nós, independente da nossa religião, da nossa condição social, independente da nossa raça ou nacionalidade, todos nós pecamos. Não há um só que não tenha sido afetado pelo pecado. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 23, e vai dizer que todos pecaram. Em Romanos 6, 23, ele continua dizendo que o salário do pecado é a morte. Muito bem, a morte espiritual, ela pode ser interpretada como uma grande muralha que nos separa da presença de Deus, do nosso Criador. Uma muralha intransponível para a humanidade. O pecado, ele nos colocou debaixo da condenação da morte espiritual. E é nesse ponto que precisamos dar mais atenção. Porque se por um lado eu e você não podemos evitar a morte física,
Por outro lado, nós podemos sim evitar a morte espiritual. Embora haja uma muralha intransponível aos homens que nos divide de Deus, a Bíblia nos mostra que a solução para essa separação com Deus, ela está na pessoa de Jesus. A Bíblia nos revela em Romanos 8:1, ela vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, ele derruba essa muralha que faz separação entre nós e Deus. A morte espiritual, através da vida de Jesus, ela é revertida para um novo horizonte, um horizonte de vida eterna, um horizonte não mais de trevas, mas de luz, de salvação eterna na presença de Deus. E existe ainda a terceira morte, a morte eterna, que é a extensão da morte espiritual. E ela implica em um afastamento permanente de Deus. A Bíblia nos ensina, através do apóstolo Paulo, que na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus nos proporcionou que a morte espiritual e a morte eterna sejam evitadas, sejam vencidas. E isso se dá exclusivamente por meio de Jesus. Em Apocalipse 26, o apóstolo João vai dizer que bem-aventurados são aqueles que em vida, enquanto vivos, confessaram Jesus como Senhor e como Salvador, e assim a segunda morte não tem poder sobre eles. O apóstolo Paulo escreve ainda em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e crermos essa verdade no nosso coração, nós seremos salvos. E assim seremos livres então da condenação da segunda morte e da morte eterna. Meus irmãos, meus amigos, existem apenas dois caminhos. Quando a nossa respiração cessar, quando o nosso corpo parar de funcionar, haverá uma separação entre esse corpo físico e o nosso espírito. O nosso espírito voltará para Deus e aguardará o julgamento final, até que Jesus volte. Se em vida, por meio de Jesus, tivermos atravessado esse muro de separação entre nós e Deus, nós passaremos a eternidade na presença dele, estaremos no céu, estaremos no paraíso. Mas se nos recusarmos a entregar a nossa vida a ele, dele seremos afastados para sempre. E só nos restará a condenação eterna, o afastamento permanente de Deus, o inferno. Lembre-se, nós não podemos evitar a morte física. Ela um dia chegará para nós. Mas enquanto estivermos vivos, podemos escolher trilhar um caminho de vida ao lado do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos ensinar em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez só e depois vindo o juízo. Meu amigo, meu irmão em Cristo, não há purgatório, não há reencarnação. Você não virará um anjo. Você, depois da morte física, estará diante de Deus e prestará contas a Ele. É muito importante sabermos que todos nós seremos ressuscitados. Todos receberemos um corpo imortal, eterno, e a nossa atitude de entregarmos a nossa vida a Jesus enquanto estivermos vivos determinará o lugar onde passaremos a eternidade. Não há outro meio de vencermos a morte espiritual senão por meio de Jesus. O tempo é agora, hoje, enquanto estamos vivos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe o seu comentário aí no vídeo. Se você tem alguma sugestão de tema, alguma pergunta, escreva aí mesmo ou entre em contato conosco através do e-mail ensino@alameda.org.br. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez tenham os mesmos questionamentos que você. Nos veremos na próxima semana, se assim o Senhor permitir.
Deus te abençoe e até a próxima semana.